dia, como é bom mais um encontro com você aí do outro lado e a gente meditando na carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos, né? Hoje nós vamos falar sobre a 22ª mensagem sobre essa carta maravilhosa. Você quer saber por que a carta mudou o mundo? Vai lá no nosso canal, estão todas as mensagens lá, inclusive essa que foi a primeira, né? E essas mensagens eu me considero o principal beneficiado, porque toda vez que eu me debruço sobre essa epístola magnífica e preparo uma mensagem para compartilhar com você, que está aí do outro lado, eu me sinto profundamente beneficiado. Eu espero que também isso aconteça na sua vida. Então compartilhe essas mensagens com seus amigos, né? Isso só vai fazer muito bem, para todos nós. Então hoje nós vamos, nessa 22ª mensagem, nós estamos trabalhando no capítulo 6 da epístola. E o título da mensagem é Morremos. Vamos ver por quê? Eu convido você a abrir aí a sua epístola, Romanos capítulo 6, 2 versos apenas, o verso 6 e o verso 7. O apóstolo Paulo diz assim: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos, toda essa carta linda, ela está apresentando Jesus como resposta para toda necessidade humana, né? E na última mensagem, quando nós falamos do perigo do pecado, é porque ele pode fazer que a gente volte a uma condição espiritual anterior, antes de Cristo entrar na nossa vida. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. A prática do pecado, ela leva à morte, porque a santidade de Deus não tem como conviver com o pecado, né? Cristo pagou a dívida de todos nós naquela cruz do Calvário. A ira de Deus foi satisfeita. Então aqui no verso 6, quando ele fala assim, de forma linda, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e para que, né, e não sejamos mais escravos do pecado. Nesse verso 6, me lembra aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, né, o grande mestre da lei, que queria saber o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus falou: olha, você tem que nascer de novo. Nascer de novo implica numa morte espiritual. E Jesus fala ali em seguida sobre a ação do Espírito Santo, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. E essa é a mensagem de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento afirma que para nós estarmos com Cristo, reconciliado com Deus, nós temos que morrer. O cristão é alguém que morreu, não fisicamente, mas morreu espiritualmente e nasceu de novo, né? Esse conceito, irmãos, ele é muito mal interpretado. Até na história da igreja as pessoas acham: eu tenho que morrer para o mundo, eu vou lá para o deserto, né? Teve aquela fase da igreja lá para o século III, que eles iam para o deserto, né? E ficavam lá como monges ascetas, né? E muitos até hoje em dia abandonam família, abandonam o trabalho. Isso não tem nada a ver com o que o Novo Testamento está falando sobre a morte do cristão. O Novo Testamento está falando de uma realidade espiritual. Quando você vem para Cristo, se arrepende dos seus pecados, houve uma morte, sim. A Bíblia está dizendo que é do velho homem. Esse velho homem você pode entender por esse que a Bíblia chama de carne, você pode entender como o nosso corpo, que está realmente morrendo fisicamente, né, à medida que envelhecemos, e do nosso psique, da nossa alma. Esse conjunto corpo e psique, ou alma, ou ego humano, a Bíblia diz que não pode mais dar ordens sobre como devemos viver. Que o nosso verdadeiro homem interior, o nosso espírito, que está conectado agora com o Espírito Santo, é que deve dirigir a nossa vida. Porque tornamos-nos homens espirituais, né? Então o nosso corpo, o nosso psique, as nossas emoções precisam estar submissos
ao nosso espírito, que por sua vez tem que estar submisso ao Espírito Santo. Segundo Coríntios capítulo 4 fala que enquanto o homem exterior, que é essa carcaça que caminha para a corrupção, caminha para a morte, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então repare, tem uma morte física em curso, isso é inevitável para todo ser humano, mas o cristão tem que ser alguém que mata o seu ego todo dia, né? Não permita que ele dirige isso. Só que nós temos uma grande resistência com relação a isso, né? Nós queremos fazer sempre a nossa vontade acima de tudo, inclusive acima da vontade de Deus. Falamos nos últimos encontros sobre o batismo, essa coisa fantástica que Jesus mandou todo cristão fazer, esse sacramento, que é uma representação dramática para todo o mundo espiritual, onde nós declaramos que houve uma morte do nosso eu e que nós saímos da água, agora estamos vivendo com Cristo. A vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dirigindo a nossa vida. Revestimos-nos de Cristo. O Espírito Santo é aquele vaso que guarda em si a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo. Então, o que a epístola está nos falando aqui? Primeiro, sabemos, quer dizer, tomamos conhecimento. Segundo, e depois em seguida ele fala, para que o corpo do pecado seja destruído. Quer dizer, esse nosso ego que ama pecar precisa ser dominado. A epístola aos Gálatas, Paulo fala isso de forma linda, quando ele diz, fui crucificado com Cristo. Ele está falando de um ato que aconteceu no passado e que agora ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então a cruz de Cristo é uma barreira entre os meus valores carnais, os valores desse mundo e os valores de Deus, que devem governar a minha vida. O corpo de pecado, que a Bíblia chama de carne, sabe que eu estou explicando aí para todos vocês, que é o nosso corpo físico, é a nossa alma, ele ama viver de forma independente de Deus, né? Ele é amigo de Adão, né? Nós explicamos também isso, e inimigo de Cristo. Resiste a fazer a vontade do Espírito Santo. Todos os vícios, todos os assassinatos, todas as violências, todas as guerras derivam da natureza carnal do ser humano, que quer viver de forma independente de Deus. Não existe, e também, outro fato importante, que a Bíblia não tem nenhuma doutrina bíblica que justifique você querer fazer uma penitência de flagelo, de autoflagelação do seu corpo. Isso é um comportamento bipolar, achando que com isso você terá mais espiritualidade. Pagar penitência, a Bíblia não fala nada disso, irmãos. Ela fala desse morrer diário, de a gente negar, é um processo mental. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Temos que, senão a gente vai sofrer muito nas nossas emoções se a gente não cuidar do nosso corpo. Nós temos que ter responsabilidade com o que comemos, com o que bebemos, responsabilidade como alimentamos a nossa mente, com filmes e outras informações, porque tudo isso vai refletir no nosso emocional, no nosso psique, e acaba refletindo também no nosso corpo, que acaba adoecendo principalmente a nossa vida espiritual com Deus. Por isso que Paulo está falando, por isso sabemos o quê? Que eu morri naquela cruz junto com Jesus. É uma morte diária, irmãos. É acordar de manhã diariamente e falar, hoje, Senhor, eu não quero que meu ego dite a minha vida nesse dia, mas que Tu me dirija todos os momentos. Porque é difícil, irmão. É difícil subjugar esse nosso ego, né? A cruz, a obra da cruz em nós, ela atua para que a gente tenha mais dependência do Espírito Santo de Deus e cada vez menor dependência de nós mesmos. Deixa eu tentar explicar como é que o poder do pecado atua. Vamos imaginar o ser humano como fosse 3 círculos, né, concêntricos. O círculo mais de fora seria o nosso corpo físico. O círculo mais para o interior
seria a nossa alma, a nossa psique. A mistura dos dois, a Bíblia chama de carne. E lá dentro, um círculo menor, é o nosso espírito, que estava morto antes de entregarmos a vida com Cristo. Agora, esse espírito ressurgiu, a Bíblia fala do milagre espiritual, do novo nascimento, nos conectamos ao Espírito Santo de Deus, e aí entra a palavra de Deus, ela entra como espada que entra na nossa natureza e vai fazendo essa separação entre alma e espírito, e trazendo a vida do Cristo para dentro de nós, e isso vai formando a mente de Cristo em nós. Nós vamos sendo transformados de dentro para fora e tornando nulo o poder do pecado em nós. Isso é uma coisa fantástica, irmãos. Lá em Lucas 5, quando aqueles 3 amigos levam um paralítico, né, e numa maca colocam diante de Jesus, Jesus fala uma palavra que choca os doutores da lei. Ele fala: filhos, estão perdoados os seus pecados. Eles ficam chocados. E Jesus percebe isso, ele fala: por que vocês acham que eu não posso perdoar pecados? Né? Para você saber que eu tenho autoridade para perdoar os pecados do ser humano, pega o seu leito e anda. Aí o paralítico pega o leito, levanta e anda. O povo fica admirado com aquilo tudo. Por que Jesus fez isso? Porque primeiro ele perdoou o pecado daquele homem e depois fez a cura física? Exatamente por isso que eu estou falando. Por causa que o pecado ele atua lá no nosso interior, irmãos, e vai nos adoecendo. E já que nós estamos falando dos doutores da lei, daqueles que se achavam santos, legalistas, né? É um cuidado que a gente deve ter para a gente não ser um fariseu, um legalista, né? Porque a gente tem essa tendência horrível de julgar as pessoas. Ah, a pessoa está passando por essas doenças porque alguma coisa ela fez. Ah, aquela pergunta dos discípulos sobre os cegos de nascença a Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? E Jesus fala: não, nem os pais nem ele pecou. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, irmãos, não é um relacionamento de causa e efeito, como se fosse uma máquina que você bota uma moeda e tira uma Coca-Cola. Não é assim que funciona. Senão eu estou ignorando a obra da cruz em mim. Uma vez eu fiquei chocado num curso de teologia que eu fazia muitos anos atrás, quando um pastor contou que foi assaltado. Alguns outros membros, alunos ali, acham: ih, pastor, alguma coisa você fez. Por que ele fez alguma coisa? Nós estamos num mundo de pecado. Estamos num mundo de pecado, irmãos. Toda hora estamos sendo atingidos pelo pecado dos outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não ser um acusador, um julgador, senão nós seremos julgados na mesma moeda. Ah, a pessoa está passando por essa dificuldade financeira porque ela não dizima e não oferta. Não é assim, não é assim. Isso é um farisaísmo, irmãos. A indisciplina financeira ela vem de várias causas. E uma é básica: é você gastar muito mais do que você recebe. Mas vamos continuar aqui no verso 6, ele falando aqui para nós. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos. Escravos do pecado. O que é um escravo? O escravo é alguém que perdeu a sua liberdade. Não dirige mais a sua vida. O escravo do pecado, o ser humano é escravo do pecado, ele pensa que é um ser livre, que ele pode fazer o que quiser, mas no fundo ele é escravo. Escravo dos seus prazeres, dos seus desejos, das suas cobiças, da sua inveja. Segundo de Pedro, capítulo 2, fala que aquele que é vencido por qualquer coisa se torna escravo dela, né? Então nós podemos ser vencidos pela incontinência verbal, falar demais, falar o que não deve, porque eu vou ter problemas de relacionamento com as pessoas. Comer demais, terei problemas com a minha saúde, vou viver menos. Escravo da indolência, da preguiça, vou ter problemas financeiros, vou depender dos outros. Escravo
da preguiça de educar meus filhos, que educar é uma coisa que dá trabalho, não adianta ficar passando a mão na cabeça, porque senão eu vou ter crises terríveis no futuro com esses filhos. Escravo da pornografia, vou ficar doente mentalmente, vou ter meus relacionamentos doentios, posso até destruir a minha família. Então repare como escravo é uma coisa terrível. A Bíblia fala no Antigo Testamento que os israelitas viviam como escravos, até que um dia o Senhor mandou o anjo da morte e ordenou que eles matassem um cordeiro e botassem o sangue na verga na porta, a Páscoa judaica, né? E o anjo, ao ver aquele sangue, não matou os primogênitos dos israelitas. Isso aponta para o sangue de Cristo. O sangue de Cristo agora se tornou a nossa ajuda contra esse poder terrível que tenta nos abater. Né? Por isso eu tenho que clamar o sangue de Jesus sobre tudo aquilo que eu não consigo vencer. Não consigo ver, é algo espiritual mesmo, para que ele me purifique do pecado. Mas eu preciso reconhecer que eu estou pecando, que eu sou uma pessoa difícil, que eu sou uma pessoa que magoo, que eu firo as outras pessoas, que eu sou uma pessoa egoísta. Eu tenho que reconhecer isso diante de Deus. Porque a primeira carta de João fala logo, aquele que acha que não peca é mentiroso. Esse poder está dentro de nós, está lá latente. Nós não somos mais escravos desse poder, porque agora, se eu reconheço isso e clamo pelo sangue de Jesus, eu vou sendo liberto disso. É um processo. Nós estamos em obras. Estamos muito longe de sermos seres perfeitos, muito longe. E muitas vezes a gente permite que Satanás nos acuse por meio de pensamentos de culpa. Ah, você não é um bom filho, você não é uma boa filha, você não faz isso, você não faz aquilo. E a gente vai entrando e permitindo que esses pensamentos venham para nós, isso vai estancando o nosso crescimento espiritual, irmãos. Isso vai nos atrofiando. E muitas pessoas se desviam depois, não querem, porque jogam um fardo tão pesado, não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de Bíblia, não quer saber mais de palavra. Não pode. É a escravidão do pecado. Mas vamos continuar o verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Olha o que ele está falando. Paulo, ele viveu o que ele escreveu. Né? A gente vê ali um exemplo. A igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, mas tinha uma imoralidade sexual latente, ao ponto de um homem ter relações sexuais com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E a igreja não ter repreendido essa pessoa. Paulo repreende de forma dura essa pessoa e fala, se ele não se arrepender, que ele seja entregue na mão do próprio Satanás, para que o corpo físico morra e ele não seja lançado no inferno para sempre. É uma coisa duríssima que Paulo fala. Na outra carta, Paulo já sabe que a igreja, na segunda carta aos Coríntios, que a igreja perdoou, repreendeu e perdoou aquele homem. E Paulo, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Eu também perdoo. Por quê? Porque houve arrependimento. Entenderam que aquela natureza humana, carnal, morreu, que não cabia mais prática de pecados. Então morrer com Cristo é você viver em amor. Quem ama não faz isso. Então desconfie, irmãos. Eu fico muito triste, eu falo isso muitas vezes. Desconfie quando você vê uma igreja que prega engajamento político, que usa o púlpito para falar de política, ou dá prioridade aos seus candidatos políticos. Desconfie de uma igreja que dê ênfase em prosperidade financeira. Desconfie de uma igreja que seja uma igreja de profecias, todo mundo se levantando, falando sobre a vida dos outros, falando profecias que não vieram de Deus, porque se vier de Deus, você não precisa correr atrás de profeta, vai vir para você naturalmente. Porque tudo isso, irmãos, é carnalidade. Carnalidade, como diz Tiago, é algo diabólico. É terreno, é carnal, é diabólico, é inimigo de Deus. Então a cruz tem que nos libertar desse velho fermento, porque um pouquinho de fermento deveda toda a massa, estraga tudo em nós, irmãos. É uma prática diária.
Eu tenho que morrer para as mágoas. Eu tenho que morrer para as invejas. Eu não posso permitir que algo cresça no meu coração de rancor com qualquer relação a qualquer pessoa que me feriu. Se tiver oportunidade, vá conversar com a pessoa, com amor, seja franco, mas libere o perdão para ela. Porque o ressentimento nos escraviza. Aquela história de uma senhora que o filho foi assassinado, ela visitava todo dia o assassino na cadeia e falava para ele: eu perdoo pelo que você fez com meu filho. Ela estava revivendo o crime de novo. Cada vez que ela reconstruía o crime, nem ela nem o assassino conseguiam ser libertos, bloqueava qualquer tipo de oração. Então, irmãos, morto não reage. Eu me considero morto. Você me magoou? Feriu? Você fez isso. Quero deixar bem claro que você me magoou, você me feriu, mas olha, vai em frente, estou livre. Nada contra você não. Bola para frente, zerou o pecado. E aí o pecado não tem mais esse poder dentro de nós. Por quê? Porque Cristo pagou qualquer dívida que eu tinha com relação a Deus, que era dívida impagável. Trilhões e trilhões de dólares era a minha dívida com Deus. Então qualquer pessoa que me magoa vai ter uma dívida comigo? Não. Eu tenho que liberar o perdão, porque o próprio Cristo diz que se a gente não fizer isso, a gente vai ficar debaixo dos verdugos espirituais, que vão fazer a minha vida virar um inferno, irmãos. Então, o poder do pecado não tem como atuar sobre uma pessoa que se declara morta para ele. Entendeu? É isso que ele está falando. Isso é solução para o que nós somos. Quando Cristo está no Getsemane e chega aquela legião de vinda do templo com guardas para prender Jesus, com Judas na frente, Pedro puxa de uma espada, não entendeu o que Jesus falou com ele e corta a orelha de um soldado. Malco, né? E Jesus cura aquela orelha. Repara, e Jesus fala para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Se você acha que se eu quisesse, eu não falaria para o meu pai e mandaria uma legião de anjos para acabar com tudo isso? Então, preste atenção, não use a sua natureza carnal, as espadas que tem na sua língua, que tem na sua mão, para ferir. Nunca. Ela tem que ser um instrumento de cura. Porque Pedro quase teve o mesmo fim de Judas, que foi tocado por um remorso e cometeu suicídio. Pedro quase chega a esse ponto de Jesus não resgatasse. Olha Davi quando comete o pecado com Betseba. Quando ele tem consciência do seu pecado, ele escreve salmos lindos, pede perdão a Deus. Deus perdoa, mas as consequências do pecado estavam lá. Seu filho morre, toda a sua família se desintegra depois ao longo dos anos. Então é um poder terrível, irmãos. Não tem como a gente combater esse poder a não ser pelo poder do sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo em nós. Então é uma atitude mental minha diária. Eu me recuso a reagir à afronta. Aquilo que Jesus falou, aquilo que te fere, dê outra face. Tem uma pregação que eu recomendo que você ouça. Por que devemos dar a outra face? Porque traz um poder espiritual para nós, irmãos. Coloca a mente de Cristo em ação e você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo, que é coisa melhor do que essa, irmãos. É isso aí. Morremos. Morremos todo dia. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra frutifique no seu coração. Compartilhe, irmãos, compartilhe ela, tá? Que Deus abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro.